Só um pouquinho. Já? Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. A gente está aqui no primeiro Distrito Integrado de Polícia, onde o advogado Afimar Cabo Verde, do Bonde dos Maurícios, vai falar um pouquinho sobre o caso, que ontem eles chegaram a vir aqui ao primeiro dia para falar sobre a relação desse caso. Obviamente, em função de todos esses fatos que ocorreram e da divulgação dos vídeos que, por certo, são do conhecimento de todos. Né? E acredito, inclusive, e aí digo acredito, porque nós não tivemos, a defesa não teve acesso a nenhum tipo de documento relacionado à pedido que foi formulado pela autoridade policial, tampouco a decisão que foi prolatada pelo juízo competente. Né? Nesse sentido, a gente fica com dificuldade, obviamente, de fazer qualquer juízo de valor a respeito das considerações que foram feitas. O que é importante dizer é que, não obstante ser importante a divulgação de todos, e a defesa tem o maior respeito pela imprensa e também por todas as pessoas que naturalmente divulgam os fatos, é importante esclarecer que as pessoas que estão envolvidas são pessoas normais, com nenhum tipo de antecedente criminal, são pessoas de bem, né? Pessoas que têm família. E, naturalmente, estão sentindo muito também todos os efeitos negativos que decorrem de toda a publicidade que é dada e que deve ser dada. E é por isso que nós nos adiantamos, inclusive, para prestar os esclarecimentos necessários ao deslinde de tudo isso. Nós comparecemos ontem junto com todos os envolvidos para que prestassem os esclarecimentos aqui na delegacia. Lamentavelmente não foi possível, porque o delegado informou, ele está respondendo por outros distritos, e é compreensível que ele tenha dificuldade, né? Imagina, ele é titular aqui do primeiro DP, que me parece é o que absorve a maioria das ocorrências em Manaus. E aí, respondendo por outros distritos, isso gera uma dificuldade muito maior para a organização de ouvida das pessoas que são acusadas de algum ilícito. Mas da mesma forma, nós também temos que entender que, até por respeito à legislação e por respeito à ordem que foi dada, nós comparecemos para o fim exatamente de prestar os esclarecimentos necessários. E, infelizmente, isso não foi possível. De qualquer sorte, até aproveitando o ensejo, nós ratificamos que estamos à disposição para prestar esclarecimentos. Contudo, nos foi dada uma certidão de que essa oitiva só poderia acontecer na quarta-feira da semana que vem. Né? Então, assim, eu creio que, até pela necessidade de esclarecimento dos fatos, seria razoável que se viabilizasse a oitiva de todos os envolvidos, porque há uma necessidade premente desses esclarecimentos. A sociedade precisa de informações, nós compreendemos tudo isso, e nos colocamos sempre a essa disposição. Né? Não há nenhum tipo de informação. Então, para você que nos acompanha, a gente está ouvindo agora o delegado Afimar Cabo Verde, ele que está falando sobre a questão do Bonde dos Mauricinhos, que ultimamente tem enchido esse sucesso com aqueles vídeos, a quais eles estavam cometendo diversas irregularidades na cidade. Inclusive, a informação que nós temos é que ainda na noite de ontem eles chegaram a se apresentar aqui no primeiro Distrito Integrado de Polícia, e a gente vai fazer algumas perguntas para o advogado para saber mais, esclarecer sobre este caso que toda a cidade tem acompanhado, né? A questão mais significativa que nós entendemos é exatamente essa necessidade que foi, de alguma forma, imposta, né, à segurança pública do Estado, de prestar esses esclarecimentos que são extremamente importantes para todos. Né? E, enfim, estamos aqui à disposição, mais uma vez, para que isso seja efetivado. Doutor, o que eles alegam, os meninos? De quem eram as armas que eles usavam? Com relação aos fatos, eu não tenho como fazer nenhum juízo de valor, conforme eu te falei, porque a única coisa que nós temos de informação são os vídeos. Né? Então, assim, naturalmente, esses questionamentos serão feitos a eles e eles poderão, no momento oportuno, e aí, de novo, eu digo que eles estão à disposição para isso, para esclarecer qualquer dúvida, qualquer questionamento necessário para esse esclarecimento. Mas para vocês, advogados, o que foi que eles falaram? Na verdade, as considerações que nos foram feitas, de forma muito limitada, foi de que eles têm conhecimento dos vídeos e que, por isso, eles precisam esclarecer à autoridade policial como esses fatos aconteceram, né? Como essas informações acabaram sendo divulgadas e o porquê. A defesa se resguarda no sentido de aguardar o posicionamento de todos eles, até porque
qualquer manifestação minha na condição de advogado, eu vou avançar num terreno que ainda não foi definido. Então é importante que se aguarde o momento oportuno para que os envolvidos possam fazer as suas considerações e esclarecer, inclusive esse tema. Ou seja, a gente foi chamado para basicamente para ouvir o advogado falando quase nada sobre essa situação, né? Inclusive ele chegou a dizer que eles estavam envergonhados sobre isso, mas, né, a gente segue aqui tentando arrancar alguma informação porque o advogado segue no modo defensivo. Eles não estavam na residência no dia. Eles sabiam dessa operação? Bom, a informação do vazamento eu estou tomando conhecimento através de você. Eu não tinha conhecimento. Eu não sei como é que você conseguiu essa informação, né, sobre vazamento. Eu não tenho conhecimento absoluto de nenhum tipo de vazamento. O que eu tenho certeza absoluta, com todo respeito, optou por ingressar com uma medida mais, digamos, mais intensa no judiciário, pugnando pela busca e apreensão e também pelo decreto da prisão temporária, que, a meu entender, com todo respeito, era totalmente desnecessário, né? Tanto assim que poderiam, todos eles poderiam ter sido intimados nas suas residências e não foram. Não há nenhum tipo de informação a respeito disso. É procedimento padrão em qualquer tipo de investigação em que não há flagrante, que se opte, num primeiro momento, para que as pessoas sejam intimadas para comparecer de forma tranquila para prestar os esclarecimentos necessários. Você optou por um outro caminho e eu respeito. Contudo, esse teu questionamento a respeito de vazamento, realmente eu não tenho conhecimento. Não foi de forma correta, mas também a atitude que eles tomaram na cidade também não era correta. E agora eles estão envergonhados com essas ações? Com certeza, os informes que constam nos vídeos serão, no momento oportuno, avaliados, né? E no momento certo, eles farão as considerações a respeito disso. Mas eu creio, e tenho certeza absoluta, que eles também, na hipótese desse momento de fazer as considerações, eles terão a possibilidade de fazer esses esclarecimentos que você está ponderando e, naturalmente, reconhecer, caso assim seja, de que, eventualmente, cometeram algumas irregularidades. Essas questões, elas serão avaliadas pelo judiciário, né? E, por certo, e devem ser de forma rigorosa, avaliadas, analisadas e, eventualmente, aplicadas as regras gerais de direito, né? E eles estão exatamente aqui para isso, né? Nós viemos aqui ontem, conforme já foi dito, para que esses esclarecimentos fossem feitos, mas que, em função de determinadas circunstâncias, isso não aconteceu. E onde eles estão agora? Doutor, o senhor vai apresentá-los, então, na audiência? Para você que está nos acompanhando, o advogado, né, do grupo aí do Bonde dos Mauricinhos convocou toda a imprensa para falar conosco. Paulo, vem aqui, Paulo. Convocaram aí toda a imprensa para falar, para basicamente defender, né? É isso que vocês ouviram aí. O advogado aí, afirmar Cabo Verde, está aqui afirmando que falou e não disse nada, não passou nenhuma informação. A imprensa segue aqui perguntando, tentando, mas a todo momento ele segue falando que vai aguardar os bondes dos Mauricinhos chegarem aqui para falar alguma coisa. Ou seja, chamou a gente para conversar e ficar afirmando que eles podem se apresentar hoje, pode vir na delegacia depois de amanhã. Possivelmente, né, esteja essa situação. A gente vai seguir acompanhando, mas, primeiramente, a informação que nós temos é que, na noite de ontem, desta terça-feira, eles chegaram a se apresentar aqui no 1º Distrito Integrado de Polícia, porém, o advogado diz que o delegado titular desta unidade informou que não poderia atender a ocorrência deles ainda naquela noite, porque ele estava ocupado com outras diligências relacionadas a um outro DIP e também uma outra delegacia que ele estaria ali prestando atenção. Por isso, ele queria marcar essa audiência para quarta-feira que vem, não hoje, mas para quarta-feira que vem, ali o dia 30 de outubro. Com isso, não conseguiram, eles acabaram retornando. E a gente tentou perguntar do advogado trocentas vezes, eu digo trocentas vezes, e ele o tempo todo, não, quando eles aparecerem, não sei o quê. Agora, ele diz que os mauricinhos estão envergonhados com a atitude que eles tomaram. Eles estão por a forma a qual eles foram expostos. Se eles não queriam ser expostos, por que gravaram? Por que fizeram essas atrocidades? Aí ele fala ali que a situação, a polícia poderia ter chamado normalmente, porque são atitudes que não condizem. Atitudes que não condizem são as atitudes que os clientes deles fizeram na cidade. Acharam que iriam ficar impunes. Mas, né, a gente consegue observar aí que acabou que não ficaram impunes. O advogado chamou a gente aqui para falar, inclusive não falou nada à imprensa. Mas qualquer atualização sobre esse caso a gente traz para você
com mais atualizações e detalhes, porque o portal CM7 vai continuar cobrindo este caso para você. As imagens são de Paulo César, eu sou Andresa Lira, para o portal ITV CM7 Brasil, Manaus e o Mundo Cabem Aqui.